Olá, meu nome é Valéria Rocha Aveiro do Carmo. Eu sou Valéria em virtude de uma heroína de um romance que a minha mãe leu quando estava grávida. Então eu já nasci das histórias. Sou Rocha por parte de mãe, a família portuguesa. Meu avô chamava-se Manuel Olímpio da Rocha Gonçalves. Se aventurou a escrever depois de já bastante idoso. Ele era analfabeto, tinha vindo de Portugal no navio. Depois a família veio também com bastante sacrifício, começaram a vida deles aqui no Brasil com muito trabalho, trabalhava nas olarias aqui da região. Ele veio para Ribeirão Pires, foi assim, acho que um dos primeiros moradores de Ribeirão Pires. E esse meu avô aprendeu a ler e escrever sozinho, autodidata. Depois, futuramente, né, quando já estava bem mais velho, ele escreveu um livro contando toda a sua história, essa vinda de Portugal para cá. E agora eu e a minha irmã desenvolvemos um projeto, estamos desenvolvendo um projeto a partir desse livro, se chama Biografia Aldeã, Vida de Pobre. E a gente está desenvolvendo, buscando estudar essas origens e relacionar isso com a história, né, de Ribeirão Pires, de São Paulo, porque a minha irmã é historiadora, a Virgínia. Então é um dos projetos bem bacanas que eu estou pertencendo atualmente. Isso para falar porque eu sou de Rocha. Agora eu sou Aveiro também. Meus avós paternos, minha avó era descendente de indígena brasileira e o meu avô paterno era português também. Esse meu avô, ele tinha alma de artista, gostava de trabalhar como ator, falava muito bem, devia ser alguém muito bonito, eu imagino ele um homem lindo, pelo que falam dele. Morreu muito jovem. A minha avó, uma pessoa maravilhosa, pelo que dizem, porque na verdade eu não conheci, a única avó que eu conheci foi a minha avó materna, que era cega, uma pessoa maravilhosa, contava histórias pra gente, cantava cantigas e era muito boazinha também. A minha outra avó dizem que era muito boazinha, eu não a conheci, infelizmente. Então, assim, a gente tem muito amor por toda essa história, eu tenho muito amor por toda essa história, mesmo sem tê-la vivido, né, só de ouvir falar. Desculpa. Agora, vindo para os meus pais, né, temos uma história de uma família bem interessante também. Eu comecei pela família porque nós temos as irmãs Aveiro, o meu pai Aveiro, mas ele tinha irmãs, 5 irmãs. A minha mãe, Rocha, tinha irmãos. Todos se casaram com todos. Então é bastante legal, assim, que a gente formou realmente uma família com todo mundo junto ali, né? Todo mundo tem um pouco de alma de artista. Na minha casa, sempre teve muitos livros, na casa dos meus pais. Eu sempre brinco que eu não sei de onde esses livros surgiam, porque nós éramos bastante pobres, assim, né? Os recursos eram poucos, mas o meu pai trabalhava fora e a minha mãe ficava em casa, cuidando da gente, e aqueles livros apareciam dos tios, dos primos, assim como as roupas, os brinquedos, e os livros apareciam também. E a minha família é espírita, né? Eu lia muito romance espírita. Alguns livros infantis, mas apareciam menos lá em casa. Então eu conheci alguns livros infantis mais pela escola, né? Mas foi me apaixonando pela leitura. A minha mãe me alfabetizou. Eu sempre me lembro assim da cena dela sentada à mesa, passando roupa e me alfabetizando. Eu pequenininha, né? Antes de entrar na escola, antes de entrar no primeiro ano, que agora é primeiro ano, antes era a primeira série. E ela colocou todos os filhos na escola alfabetizados. E a minha mãe tinha até o 4º ano primário. Mas ela sentia essa responsabilidade de alfabetizar. Depois, todos os filhos também se apaixonaram pela leitura, gostaram muito de ler. E todos seguiram carreira acadêmica,
né? As minhas irmãs, a gente estudou muito. Eu brinco que eu tenho vício de estudar, assim, eu nunca consegui parar de estudar. Então, desde que eu entrei lá no primeiro aninho até hoje eu estudo. Eu fiz eu fiz várias pós-graduações, enfim, mas eu fiz o mestrado Mackenzie na área de letras, né, porque eu tinha feito a graduação em letras, depois fiz pedagogia, e depois do mestrado em letras, eu fiz o doutorado em educação na Unicamp. Foi uma vida bastante difícil, eu não diria que foi fácil, porque, como eu disse, a nossa origem é humilde, e a gente estudou sempre em colégio estadual. Eu estudei no Colégio Emílio Sortino, que é bem aqui do ladinho da minha casa. Fiz lá primeiro primário, né, depois o ginásio e depois o ensino médio também. E o ensino médio eu fiz noturno, me orgulho muito disso, porque eu trabalhava o dia todo, né, comecei a trabalhar com 14 anos, ainda com sorte, porque os meus irmãos mais velhos começaram com 10, 11 anos, né. Eu trabalhei num bazar que é aqui na vila também, uma papelaria, vendia doce, vendia papel, essas coisas. E, inclusive, a dona do bazar, que se tornou, assim, quase que uma segunda mãe para mim, já faleceu. Mas eu fiquei lá por 4 anos, e com aquele dinheirinho que eu ganhava, eu depois consegui entrar na faculdade. Eu também fiz uma faculdade aqui próxima, que não existe mais, que era a Faculdade de Ribeirão Pires. E assim foi. Né, são muitas coisas, mas assim eu fui progredindo na vida acadêmica, e logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a lecionar. Então eu saí do bazar para lecionar, professora de língua portuguesa. E aí, como que essa coisa da escrita, né, porque eu falei muito da leitura, mas como que essa coisa da escrita veio para minha vida? Desde pequena eu também gosto de escrever, né, sempre escrevi poemas, escrevia muitos poemas, papéis de carta, guardava na gaveta. Eu sempre fui muito sonhadora, tudo que eu lia, eu representava, eu queria ser atriz, e aí eu escrevia meus roteiros. E eu brincava de encenar, ou com a minha irmã do meio, ou com qualquer objeto que estivesse próximo, eu encenava, né? Então eu escrevia esses meus roteiros de romance, de novela, escrevia muitos poemas, gostava, tinha uma pasta enorme de papéis de carta, escrevia poemas, guardava tudo na gaveta, e assim cresci a minha infância, a minha adolescência. Os professores elogiavam muito a minha escrita na escola, falavam que eu escrevia muito bem, me incentivavam. Eu tive alguns professores também maravilhosos. A minha professora de língua portuguesa e literatura do ensino médio também já faleceu, e ela me incentivou bastante a seguir nessa área das letras. Porque para me aventurar para fazer teatro, coisas assim, meu pai e minha mãe não deixavam, e era muito longe. Eu estou falando, mas eu tenho 47 anos, não é? Já era uma outra época, tudo mudou muito depressa. Então, eu comecei a fazer letras apaixonada pela literatura. Meu objetivo era esse, escrever, ler muito e dar aulas de literatura. Tenho muito orgulho dessa carreira que eu estou beirando aí aos 30 anos, acho que eu já estou com 28 anos de estado de dar aulas, né? Simultaneamente, com a rede estadual, eu trabalhei em vários colégios particulares, como o Colégio Arbus, por exemplo, que foi o que eu fiquei mais tempo. Trabalhei nas universidades, eu já dei aula na Uninove, eu já dei aula na FATEC de Mauá, eu já dei aula na Faculdade de Ribeirão Pires, sempre simultâneo com o Estado, né? Trabalhando de dia na escola, à noite na universidade, e assim ia. E também sempre estudando, né? E aí o que acabou acontecendo? Esse meu ramo de escritora, ele ficou um tempo engavetado. E houve um tempo em que eu percebi que eu tinha perdido muito dos meus escritos. Eu fiquei muito triste, muito chateada com isso, porque a gente mudou de casa, eu engravidei, tive, né, uma filha,
E quando a gente mudou de casa, eu percebi que a minha pasta de escritos tinha sumido. Até hoje eu não me conformo com isso. São as minhas memórias, são o retrato daquilo que eu era, estava escrito ali, né? Como eu desenvolvia as minhas histórias, os meus poemas. Sumiu. Então isso realmente me deixou bastante chateada e até um pouco desgostosa mesmo. Mas quando veio a pandemia, que aí sempre a pandemia é algum marco na vida das pessoas, né? Infelizmente, ou para o bem, para o mal, para toda forma é para o mal, mas assim, essa lembrança acabou me ficando boa, porque quando chegou a pandemia, eu falei, não, eu preciso escrever, eu preciso voltar ao meu caminho, né? Aquele caminho que eu havia trilhado para minha vida. E aí eu, na época, trabalhava na diretoria de ensino, como professora coordenadora diária, e eu fazia orientação técnica com os professores aqui da região, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, orientações da área de língua portuguesa, literatura. Então, na época, eu trabalhava com uma amiga minha chamada Rose, e a gente abriu um grupo no Facebook, que eu tenho até hoje, que se chama Língua e Cultura. Aí depois a gente colocou Língua e Cultura Manda Letra, por causa do outro grupo, né, que eu já vou chegar lá. E aí eu comecei a convidar as pessoas. Eu coloquei lá, pessoal, eu gostaria de escrever um livro sobre essa época que a gente está vivendo. E nós, em casa, fazendo aquelas aulas online, aquele período tão desgastante, tão neurótico, tão horroroso, e precisava extravasar, né? Então eu convidei, quem gostaria de escrever comigo um livro? E aí 2 pessoas aceitaram, que foi a Márcia Plana e o Marcos Moreira. São 2 pessoas muito queridas, meus colegas de professores de língua portuguesa também, que também são escritores, e eles, a gente topa fazer isso com você. O meu marido, eu pulei a história do casamento, né? São muitas histórias. O meu marido, ele é jornalista e também é professor de língua portuguesa. Eu sou do Carmo por ele, né? Voltando aos sobrenomes. Então, nós nos casamos logo após 3 anos, né? A gente namorou por 3 anos, eu o conheci numa escola, eu estava substituindo na escola Casimiro da Rocha, eu o conheci. Ele era bem mais velho que eu, a princípio eu nem queria muito, mas aos poucos a gente foi se interessando juntos pelas mesmas coisas. Ele é muito inteligente, ele gosta muito de ler também, ele gosta muito de escrever também. Então, por isso, a gente acabou gostando muito um do outro, ficando juntos. E depois eu tive a minha filha Larissa, que agora está fazendo enfermagem na Universidade de São Paulo, que é um orgulho muito grande para mim, porque ela é uma menina realmente muito esforçada, maravilhosa. Passou por todo esse período da pandemia, estudando para vestibular, né, muitos altos e baixos, muitos problemas para o ingresso na universidade nesse período. E eu tenho também o Daniel, que eu tive depois, é meu raspinha de taxa, mas ele também é um menino muito sensível, e ele fala que vai ser escritor e ele já escreve. Os escritos dele ainda estão engavetados, mas ele já escreve, ele gosta muito de escrever e ele gosta muito de línguas. Voltando para o meu marido, ele escreve junto comigo. Né? Ele, nessa época, então, que nós formamos o quarteto Manda Letra, foi porque a Márcia e o Marcos se uniram a nós formamos esse quarteto. E aí cada um tem a sua qualidade. Nós temos tons diferentes de escrita, a gente sempre conversa muito sobre isso. Nota-se que o Valdemir às vezes consegue pender para o humor e é um excelente contador de histórias. A Márcia é mais poeta, né, gosta muito de colocar o seu lirismo nos textos. O
O Marcos, ele tem uma grande qualidade que contribui muito no grupo, que ele é desenhista, né? Ele é ilustrador. A Márcia também começou depois nas artes plásticas, né? E também está contribuindo com isso em relação ao grupo. E o Marcos é bastante crítico, o tom dele normalmente é mais crítico. E eles me colocam aí na condição de reflexiva, né? E quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei bastante Clarice Lispector, eu acho que eu acabei tendo um pouco dessa influência, eu gosto muito, sou um pouco para dentro, né? Gosto muito de refletir sobre as questões da vida, as questões existencialistas. E aí a gente escreveu juntos, então, em 2020, nos encontrando de sexta-feira à noite, online, Os Surtos da Quarentena, que é esse livro aqui, que algumas pessoas já conhecem, né? Os Surtos da Quarentena foi essa obra que surgiu de 40 textos, 10 de cada um, que nós fizemos no período da quarentena mesmo. Nesses encontros online, a gente dava palpite um no texto do outro, lia o texto do outro, conversava sobre as ideias, e aquilo era um alívio, era um alento para as nossas dores. E não tem texto só triste, trágico, não. Tem alguns que são, mas também tem textos diversos, né, que a gente pegou fatos da pandemia e foi criando em cima. E isso fortaleceu muito o grupo. Dali para cá a gente continua escrevendo juntos e separados, cada um tem os seus trabalhos e ao mesmo tempo a gente também se reúne para fazer os trabalhos do quarteto. Então, posteriormente, nós fizemos, quando acabou 2020 e a pandemia estava arrefecendo, a gente teve que voltar para o ensino híbrido, todos os professores, né? A gente pensou, poderíamos fazer um outro livro que fosse agora mais ligeiro, né? Algo mais assim palatável para a gente escrever nesse momento tão conturbado. E aí a gente teve a ideia de escrever mini contos. E esses mini contos começaram a ser publicados no dia 1º de janeiro de 2021 na internet. E a gente publicou 100 mini contos seguidos, se alternando, né? Cada dia um escritor. E disso surgiram As Pitadas do Cotidiano, que é esse outro livrinho aqui. Esse livro, ele é um livro-jogo, ele tem cartinhas, as cartinhas são essas aqui, né? Cada cartinha tem uma mini historinha, a gente tem as histórias, 25 histórias de cada um dos 4 escritores, então são 100 pitadas. E esse livro ele foi tomando vida também aos poucos, depois, porque a princípio a gente só publicou na internet, depois surgiu essa ideia de fazer um livro-jogo, com o formato das cartinhas, com o Marcos Moreira ilustrando, fazendo essas ilustrações lindinhas que ele fez, ilustrações minimalistas, né, bem simples, mas de acordo com o texto, com cada texto. Em 2024, nós começamos a emplacar, vamos dizer assim, né? Começamos a ficar um pouquinho mais conhecidos, conseguimos concorrer à Lei Paulo Gustavo, aqui em Ribeirão Pires. Eu fui proponente de um projeto e o Valdemir do outro, e aí a gente conseguiu publicação mesmo com a Lei Paulo Gustavo desse livro dos Surtos da Quarentena e esse livro das Pitadas do Cotidiano, tá? Um pouquinho antes dessas publicações pela Paulo Gustavo, eu participei de um concurso de poesias, porque eu estava um pouco mais segura, que é interessante que nessa vida de escritor a gente se revela muito através do que a gente escreve. A gente se mostra ao mundo, a nossa essência. Ainda que a gente crie histórias, crie coisas fantasiosas, né? Eu não fiz nenhuma biografia ainda, mas apesar disso a gente mostra aquilo que é. Então eu sou um pouco tímida para os relacionamentos interpessoais, apesar de gostar de palco. E eu sentia um pouco de vergonha, eu sentia que eu estava me expondo, eu sentia que as pessoas não iam gostar, eu tinha receio de ser criticada.
porque tem um defeito muito grande também, que é a questão do perfeccionismo, né? Eu gosto muito de tudo que eu faço, quero me dedicar com esmero. Então tinha esse receio de ser criticada. Só que quando a gente começou a escrever juntos, os 4, isso foi me fortalecendo, porque todas as vezes que a gente trocava ideias, eles falavam, olha que bonito isso que você escreveu, olha que bacana, olha que texto inteligente, olha. Então isso foi me fortalecendo. E aí eu comecei a trilhar esse caminho mesmo mais profissionalmente. Comecei a conhecer os escritores da região, que eu não conhecia quase ninguém. E aqui em Ribeirão tem vários escritores. Eu não sabia até então, de verdade, para ver como a gente fica escondido mesmo, né? Tem vários escritores. Tem alguns colegas muito bacanas. Eu entrei para o Clube dos Escritores aqui de Ribeirão. Tem um fórum de cultura também, que tem um pessoal muito bacana das artes aqui de Ribeirão. Tem um museu histórico literário aqui, em que as pessoas às vezes se reúnem nesses encontros de escritores, às vezes ocorrem saraus, e eu fui conhecendo todo mundo, e agora eu já sou muitas vezes convidada a participar. Mas como eu disse, desse quarteto que me deu força para revelar minha escrita, eu entrei num concurso literário, falei, agora eu vou começar a participar de concurso literário. E o primeiro concurso que eu entrei, que foi um concurso da editora Absurdos, de poesia, eu ganhei. Eu fiquei em primeiro lugar de 730 concorrentes. E por eu ter ficado em primeiro lugar, aí eu tomei mais força. Foi como se fosse uma validação para minha carreira. Agora sim, acho que você é escritora. Me senti dessa forma. Porque o escritor, para ele ser validado, ele tem que ser validado pelo público, né? Eu fiz toda essa carreira acadêmica em relação a ser professora, né? A ter as letras, a ter a pedagogia, a ter o mestrado, a ter o doutorado. Ok, mas como escritor, de verdade, tudo isso não tem tanta validade se o público não gostar do que você faz, né? E depois, então, que eu ganhei esse concurso de poesia da editora Absurdos, eu fiquei muito feliz mesmo, e comecei a participar de outras coisas, de antologias, né? Eu já tinha vários artigos publicados da época do mestrado, do doutorado, enfim. Essa parte acadêmica seguia o seu fluxo, sem grandes problemas. Era mais a questão da escrita literária, que ela tem uma outra aura, né? Ela demanda mesmo essa interação com o público. E aí eu fiz o livro, tomei coragem após o concurso literário, e escrevi esse livro chamado Em um Fio de Dor. É o meu primeiro livro sozinha, é pela editora Escortece. Esse livro, ele tem um pouco das minhas dores mesmo. Tem gente que fala, nossa, mas de onde veio tanta dor? Você é uma pessoa tão feliz, né? Você é uma pessoa tão otimista, alegre, esperançosa, costuma trabalhar com as pessoas com tanta gentileza, né? De onde vem essa dor? Por que tanta dor? E aí, assim, as dores existencialistas, as dores que a gente tem em função dos nossos segredos, né, se revelam na poesia de outras formas, com metáforas. Então, são segredos que vão se desenrolando aí, sem as pessoas, às vezes, entenderem muito. E eu escrevi esse livro até coloquei isso aqui no início, né? Em um fio de dor, por quê? Porque são poemas escritos em um sopro de desventura. Eu passei por alguns momentos difíceis, eu me questiono muito quanto à maternidade, porque os meus filhos são a melhor coisa da minha vida, e gostaria de ter sido para eles melhor do que fui, de ser melhor do que sou, e me questiono muito sobre isso. Então, essa coisa do feminino, né, de ser uma mulher, de ser uma mãe, e ao mesmo tempo tanto trabalhar, tanto escrever, é uma coisa que me perturba um pouco. Eu escrevi, por exemplo, a minha dissertação de mestrado com a minha filha no colo, né? Então eu sempre me questionava muito, será que eu estou fazendo a coisa certa?
Isso sempre foi uma dor para mim. Queria ter sido mais para eles, queria ser mais para eles, e acho que não consigo. Então, é um pouco isso, né? Um pouco das questões femininas que eu trago nesse livro, de várias formas, né? Acho que traz um pouco, assim, desse autoquestionamento, né? Eu me autoquestiono bastante, eu questiono bastante a vida, eu questiono bastante tudo que eu acredito. Eu costumo dizer assim que as pessoas têm muitas certezas, eu só tenho dúvidas. Só tenho dúvidas. Quando eu era criança, eu gostava de escrever à noite. Sempre gostei de escrever à noite, na verdade. Eu chegava da escola, cheia de ideias, eu contava muitas coisas para minha mãe, e eu gostava de pegar os meus papéis, os meus diários e escrever. Até hoje eu faço diário. Eu tenho agenda, todo ano a minha agenda meio que serve de diário, porque eu sento lá e escrevo também muitas vezes as emoções que eu estou sentindo, além da rotina diária, né, das coisas que eu preciso me lembrar. A minha memória não me ajuda tanto, tudo eu escrevo, tudo eu escrevo. Mas eu gosto muito de escrever à noite mesmo, eu não consigo muito escrever de manhã, porque eu tenho muito sono, eu acordo, eu demoro para chegar na terra, demoro muito para chegar. Então, quando eu chego aos poucos, aí eu vou vivendo o meu dia, aí quando chega a noite eu estou elétrica. Então, eu tenho muitas ideias, normalmente eu vou tomar banho lá para as 11 horas da noite, muito cansada, mas não é raro eu ter ideias tomando banho. Então, eu saio correndo do banheiro e vou e anoto alguma coisa para escrever depois, porque me veio alguma ideia. É muito comum isso acontecer. E é isso, às vezes também acontece de eu estar na rua ou em alguma reunião, em algum outro ambiente e ter alguma ideia e já escrever alguma coisa no celular. Antes eu não tinha esse hábito, eu precisava do papel e da caneta, agora eu já superei, já pego meu celular e vou escrevendo ali. Porque o escritor, ele tem insights, né? A gente costuma dizer que não é essa questão tem a parte da inspiração, da transpiração, como vários poetas já falaram, né, como a gente sabe, mas os insights, eles existem mesmo, assim, eu sinto isso muito nitidamente. Poemas eu costumo escrever do começo ao fim, nem que eu depois revise muitas vezes, mas eu escrevo, rápido, né, vai. Mas os textos em prosa, quando eu vou criar um conto, uma crônica, eu ainda não escrevi romance, ainda que eu tenha intenção, eu acabo sentando para escrever com aquela ideia inicial e depois parece que vai fluindo e quando eu vejo o texto tomou conta de mim, eu já estou escrevendo coisas que eu não tinha pensado, que eu não tinha sequer imaginado e aquilo vai surgindo, é muito gostoso também, né? As histórias elas não vêm prontas para a cabeça, com começo, meio e fim, pelo menos para mim não. E outra coisa também que eu percebo que me ajuda muito a escrever, que é meio óbvio e é fato também, é o ler. Porque quando eu leio alguma coisa muito interessante, eu tenho muitas ideias. O ler, ele me ajuda tanto na questão da forma da escrita, que às vezes eu falo, nossa, por que eu nunca escrevi nada ainda desse jeito? Olha que jeito, que coisa linda. E a questão também da observação, né, que dizem que o contista, ele tem que estar sempre de olho no seu entorno. E é bem fato, quando a gente, o cronista, o contista, né, cronista principalmente, quando a gente observa um fato que se desenrolou ali e ao nosso próximo de nós, a gente fala, nossa, aqui já dá uma boa história. E ser uma escritora mulher, eu costumo dizer assim, diante da minha trajetória, né, e de tantas pessoas que eu conheço que tiveram tanta dificuldade para se desenvolver na sua escrita, no seu trabalho e tudo mais, a gente cresceu, eu pelo menos cresci acreditando, ou na verdade eu sempre questionei, mas eu cheguei a ouvir coisas do tipo que mulher realmente era para ficar em casa, né,
que mulher não tinha que se aventurar, como eu disse lá no começo, não sei se vocês se lembram, meu pai e minha mãe, com muito amor que eles tinham por nós, mas um pensamento ainda do seu tempo, eles não me deixavam mesmo ser atriz, eles não me falavam, não, isso é coisa de mulher que não, né, vai se perder, vai para um rumo que não é adequado. E para a escrita, todo trabalho de artista, ele não garante feijão e arroz, não. E aí tem a questão de que, de repente, até não garante mesmo, né? Porque a gente tem um país muito incerto, muito ruim nessa questão cultural, né? Só que assim, aquilo que a gente nasceu com amor para desenvolver, não tem controle sobre, né? A gente não tem controle sobre isso. Isso acontece. Então, assim, a gente vem de uma dificuldade, né, cultural em relação a tudo isso. E mulher, pior ainda. Eu falei que meu marido é mais velho que eu, né? Eu cheguei a ouvir dele alguma coisa assim do tipo que as mulheres não que a gente não tinha historicamente assim muitas mulheres famosas. É lógico que ele sabe, hoje eu tenho certeza que ele sabe que isso foi uma grande besteira. Mas ele chegou a dizer, e eu ouvi de outros homens também, que a gente não tem muitas mulheres conhecidas da ciência, da literatura, que são muito mais homens, porque os homens são mais inteligentes, né? Os homens são mais culturalmente desenvolvidos. Então, esses absurdos, eu cresci tendo contato com eles, de alguma forma. E hoje em dia eu tenho muito orgulho de ser uma mulher que se desenvolveu no que gostava, no que amava, e está conseguindo realizar, né? E assim como eu, acredito que muitas outras mulheres já tenham conseguido isso, né? Sei que tem muitas mulheres conseguido isso, e algumas aqui da nossa região, muitas da nossa região. Eu estou realmente participando de um clube que tem várias escritoras de Ribeirão Pires, inclusive, né? Então, representando esse clube aqui, eu falo, são mulheres incríveis, que estão superando a cada dia tudo isso. Toda essa história que a gente viveu, e até essas questões mesmo complexas que a gente tem, de maternidade, de ser dona de casa, de ser profissional em outra área para sobreviver, né? Não só, mais uma vez eu repito, amo ser professora, não estou falando contra isso, eu amo ser professora, é uma carreira linda, mas a gente se desdobra demais, né? É dolorido nesse sentido, a gente se desdobra em 1000 para conseguir fazer as coisas. Os homens comumente parecem ter muito mais facilidade para fazer aquilo que eles fazem, né? Porque eles não têm que se desdobrar tanto assim, né? Eles têm uma coisa para fazer, eles fazem aquela coisa, né? E a gente não. Além de se desdobrar em 1000 para dar conta, ainda é questionada sobre tudo. É questionada pelo seu ser mulher, é questionada por que você não é uma mulher que está sempre com a unha feita, que está sempre com o cabelo arrumado, porque você não é uma mulher que fez isso e aquilo com seus filhos, né? Porque você não é uma mulher que cuida do seu pai e da sua mãe assim, assim, assado, porque eu também tenho agora os meus pais idosos. E mesmo que as pessoas não falem, a gente sabe que elas pensam tudo isso, né? Então, para a mulher nada é fácil, é tudo muito difícil. Então, tudo isso pesa para a gente. Todas essas questões pesam. E aí eu tenho trabalhado em busca da leveza, tenho mesmo. Dia após dia, a minha meta agora, ultimamente, é essa. Trabalhar para falar assim, não está tudo no lugar, mas está tudo bem. Não vai ser perfeito, mas vai sair, está tudo bem. Né? Então, dia após dia, eu tenho falado isso muito para mim, para tentar entender, para tentar assimilar isso, porque entender com a cabeça até entendo, mas vivenciar isso, né, é muito difícil. E eu sei que eu não sou a única, muitas mulheres, né, passam por isso que eu estou passando. Quando a gente fala de ABC, a gente está pensando assim num microcosmo, né? A gente está pensando numa região aqui no nosso entorno. Eu nunca vivi em outro lugar,
né? Eu sou de Ribeirão Pires, nasci em Ribeirão Pires e vivo em Ribeirão Pires até hoje, inclusive na mesma casa, porque os meus pais, eles moram aqui embaixo. Então, o que eu conheço do mundo, eu já fiz algumas viagens, não pelo mundo, pelo Brasil. Conheço um pouco do Brasil, tive esse prazer, mas o mundo afora ainda não conheço. E eu penso que a gente pode explorar tudo isso, que a gente tem que um pouco se desprender, por isso que eu falo que eu estou nesse trabalho intenso pela leveza, que está muito difícil para mim, mas até para você perseguir a leveza, você tem que tentar ser leve, né? Não posso me obrigar a fazer isso, tem que ir pensando sobre isso e deixando acontecer. Porque eu queria deixar realmente para as mulheres essa ideia de que a gente pode tudo o que a gente quiser, né? Hoje a gente pode